Olá, boa noite. Eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona. E neste vídeo é o nosso curso de Direito Constitucional. Nessa aula iremos falar sobre direitos sociais e nacionalidade. Será uma aula, a continuação, nossa aula 4 de Direito Constitucional. Se você já começou as outras aulas, você já vem aprendendo várias matérias. E nessa matéria nós iremos falar sobre direito constitucional, sobre direitos sociais e as nacionalidades. Antes de nós começarmos o nosso curso, vou fazer uma breve apresentação pessoal aqui. Você já me conhece, sou o Paulo, sou formado em administração, tenho mestrado em coaching, inteligência emocional e programação neurolinguística pela ENEB, Escola de Negócio Europeia de Barcelona. E neste curso tem um objetivo, você que está estudando para um concurso público, esse curso é para você. Você que trabalha em uma grande multinacional e precisa de conhecimentos de direito constitucional para você estar aplicando, você também vai. Esse curso é para você. Você que talvez está abrindo uma empresa, está querendo conhecer mais sobre direito constitucional para você estar aplicando nos seus negócios, esse curso também é para você. Você que é um cidadão comum, uma pessoa física, que quer saber quais são os seus direitos e os seus deveres, esse curso é para você também. Não importa qual a função, qual a área que você deseja aplicar esses conhecimentos, esse curso de Direito Constitucional é para você também. Abaixo da descrição desse vídeo, existem alguns cursos que eu vou estar apresentando aqui. Aqui abaixo da descrição desse vídeo, nós temos esse e-book aqui, Os 7 Segredos Bíblicos da Prosperidade dos Judeus. É um e-book que eu falo sobre o porquê que os judeus são pessoas prósperas em sua área de atuação. E neste e-book, ele tem o objetivo de mostrar, nós temos vários judeus no mundo, no sistema financeiro mundial, que são pessoas de sucesso, pessoas que ganharam o prêmio Nobel. E então, aqui, este objetivo deste e-book é mostrar qual é o segredo da prosperidade dos judeus. E um dos segredos é que os judeus são peritos, eles são especialistas em tudo que eles fazem, são os melhores. Então, por isso que os judeus é um dos segredos, porque que os judeus eles têm prosperidade em tudo que eles fazem. Um outro e-book que eu quero apresentar para você é o Coach Inteligência Emocional e Programação Neurolinguística. Este e-book ele nasceu de um mestrado que eu fiz pela ENEB, Escola de Negócio Europeia de Barcelona, e através desse mestrado que tinha 10 módulos de conhecimentos práticos, de sessões de coach, de PNL que eu realizei, e também de conhecimento científico, através dos 10 módulos eu montei esse e-book para você que quer montar, que está buscando metas, objetivos, estratégias para você atingir resultados na sua vida pessoal, profissional. Este e-book é para você também. E aqui abaixo da descrição desse vídeo eu tenho o curso de PNL, de Programação Neurolinguística, você que está buscando vencer suas crenças limitantes para você prosperar e crescer na sua vida profissional. Aqui também abaixo da descrição desse vídeo nós temos também um e-book sobre estilo de liderança carismático, ao qual eu trago líderes que que mudaram o mundo, como Martin Luther King, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá e vários outros líderes que, através do seu exemplo, das suas palavras, fizeram grandes transformações em suas épocas e nas suas atuações que eles tiveram. E também, abaixo da descrição desse vídeo, tem um e-book Sonhos e Visões. São um e-book montado de várias pessoas que contaram sonhos e visões, de várias pesquisas dentro da área de teologia, na área de psicologia e várias outras áreas de conhecimento, filosofia, que eu trouxe essa estrutura também desse material, fala sobre sonhos e visões. Por exemplo, no Oriente Médio, as pessoas, os islâmicos, estão tendo sonhos e visões com Jesus e se convertendo para o cristianismo. Só um exemplo do que este e-book está mostrando. Então, fazendo uma breve apresentação, agora nós iremos começar a nossa aula de Direito Constitucional sobre direitos sociais e nacionalidade. Então, vamos então para o início da nossa aula. Como eu falei, direitos sociais e nacionalidade será a nossa aula de hoje, a nossa aula número 4 de direitos sociais. Vamos então. Ao estudarmos os direitos de primeira geração, percebemos que eles buscam restringir a ação do Estado sobre os indivíduos, limitando o poder estatal. São, por isso, direitos que têm como valor-fonte a liberdade, impondo ao Estado uma obrigação de não fazer, de não intervir na órbita privada. Em razão disso, a doutrina denomina liberdades negativas. A natureza jurídica dos direitos sociais é diversa,
Trata-se de direitos fundamentais de segunda geração, que impõem ao Estado uma obrigação de fazer, uma obrigação de oferta, prestações positivas em favor dos indivíduos, visando concretizar a igualdade material. São, portanto, direitos que contêm um valor fonte, igualdade, eles buscam possibilitar melhores condições de vida aos indivíduos e assim realizar a justiça social. Pode-se dizer que os direitos sociais são prestações positivas, ações realizadas pelo Estado para melhorar a qualidade de vida dos hipossuficientes, ou seja, dos mais necessitados. Em razão disso, o Estado deve garantir a todos que tenham acesso à educação, saúde, alimentação, trabalho, dentre outros. Segundo Alexandre de Moraes, os direitos sociais constituem normas de ordem pública, como características imperativas. A origem dos direitos sociais remonta à crise do Estado liberal, ocasionada pelo forte avanço da industrialização. Nas fábricas, os trabalhadores viviam em condições precárias. Movimentos reivindicatórios passaram então a exigir uma postura mais ativa do Estado, que não devia limitar-se a não intervir, mas também a atuar positivamente, garantindo condições mínimas aos trabalhadores. Os direitos sociais aparecem, portanto, em um contexto histórico, marcado por reivindicações trabalhistas e pelo surgimento das doutrinas socialistas. Constatava-se que a mera consagração da igualdade formal não era suficiente para realizar a igualdade material, como grande marco dos direitos sociais. Citamos a Constituição de Weimar, de 1919, a Constituição do Império Alemão. Na Constituição Federal de 1988, os direitos sociais estão relacionados ao artigo 6º ao artigo 11. Há também outros dispositivos no texto constitucional que versam sobre direitos sociais. É o caso, por exemplo, do artigo 194, que trata da Seguridade Social, o artigo 196, o direito à saúde, e o artigo 205, o direito à educação. Direitos sociais, origem na crise do Estado liberal, natureza jurídica do direito de segunda geração. Artigo 6º, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, infância e assistência aos desamparados. Os direitos sociais no artigo 6º. Vamos ler então o artigo 6º para ver o que ele diz. São direitos sociais: educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. No texto original da Constituição Federal, não se fazia menção à alimentação, moradia e ao transporte, cuja inserção na Carta Magna foi obra do Poder Constituinte derivado. A moradia foi inserida pela emenda à Constituição número 26 de 2000. A alimentação pela emenda constitucional número 64 de 2010 e o transporte pela emenda constitucional número 90 de 2015. Tem uma especial atenção quanto a esses três direitos sociais. As bancas que cobram em provas adotam cobrá-las, especialmente pelo fato que elas não fazem parte do original da Constituição de 88. Segundo o artigo 6º, a Constituição consagra como direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a existência aos desamparados. O STF entende que trata-se de um rol exemplificativo, pois há outros direitos sociais espalhados pelo texto constitucional. Destaca-se os direitos sociais do artigo 6º. São todos eles normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, dependendo para sua concretização. Da atuação estatal, seja através de edição de leis regulamentadoras, seja através de oferta de prestações positivas em favor dos indivíduos. Uma das discussões mais relevantes sobre os direitos sociais diz respeito justamente à sua concretização. Não basta que esses direitos estejam previstos na Constituição. Eles necessitam, portanto, da firme atuação estatal por meio de políticas públicas voltadas para a concretização dos direitos sociais. Para estudarmos a problemática da concretização e efetivação dos direitos sociais, é necessário conhecer os três importantes princípios: o princípio à reserva do possível, o princípio do mínimo existencial e o princípio da vedação do retrocesso, o que faremos a seguir. Vamos então aos direitos sociais e à reserva do possível. A efetivação dos direitos sociais depende da execução de políticas públicas nas mais diversas áreas, como, por exemplo, a educação e a saúde. Assim, é preciso ter em mente que a concretização dos direitos sociais depende de larga escala de gastos estatais.
A teoria da reserva do possível consiste na ideia de que cabe ao Estado efetivar os direitos sociais, mas apenas na medida do financeiramente possível. A teoria da reserva do possível serve, portanto, para determinar os limites em que o Estado deixa de ser obrigado a dar efetividade aos direitos sociais. Não é lícito ao poder público, todavia, simplesmente alegar que não possui recursos orçamentários. É fundamental que o poder público demonstre objetivamente a inexistência de recursos públicos, é a falta da previsão orçamentária na respectiva despesa. Segundo a teoria da reserva do possível, a efetivação dos direitos sociais encontra-se, portanto, nos limites, a suficiência dos recursos públicos e a previsão orçamentária das respectivas despesas. A formação e a execução de políticas públicas são tarefas que competem primariamente ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. No entanto, segundo o STF, é possível que o Poder Judiciário determine, em bases excepcionais, a implementação pelos órgãos inadimplentes, ações destinadas à concretização dos direitos sociais. Pode-se dizer, portanto, que o controle judicial nas políticas públicas pode ser realizado a fim de suprir a omissão dos órgãos estatais competentes, bem como para evitar a abusividade governamental. Assim, o Poder Judiciário pode determinar, por exemplo, que o Estado conceda tratamento de câncer ao indivíduo. Vejamos o trecho do julgado do STF. Embora resida primariamente nos poderes legislativos e executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas revela-se possível, no entanto, o Poder Judiciário determinar ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão por importar em descumprimento dos encargos políticos jurídicos que sobre eles incide em caráter mandatório, mostra apta a comprometer a eficácia e a integridade dos direitos sociais, culturais impregnados na estatura constitucional. A atuação do Poder Judiciário na concretização dos direitos sociais não é ilimitada. Ao contrário, encontra limites na cláusula do reserva do possível. Assim, a cláusula da reserva do possível afasta a aptidão do Poder Judiciário para intervir na efetivação dos direitos sociais. No entanto, para que esse limite à ação do Judiciário seja válido, é necessário que comprove objetivamente a ausência de recursos orçamentários suficientes para a implementação da ação estatal. Nesse sentido, entende a Corte que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, além de caracterizar-se pela gratuidade de seu processo de concretização, depende de grande medida de um inescapável vínculo financeiro subordinado à possibilidade orçamentária do Estado. De tal modo que, comprovada objetivamente a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir considerada limitação material referida à imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostra lícito, no entanto, o poder público, em tal hipótese, mediante indevida manipulação da sua atividade financeira ou político-administrativa, criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário, censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento de preservação em favor da pessoa dos cidadãos de condições materiais mínimas de existência. Por fim, vale destacar que os direitos sociais, por serem sujeitos à reserva do possível, possuem uma carga de eficácia menor do que os direitos de primeira geração. Isso porque os direitos sociais somente podem ser concretizados com a execução eficiente de políticas públicas. Por outro lado, a concretização dos direitos e defesa dos direitos de primeira geração depende essencialmente de obrigações de não fazer do Estado. Cláusula da reserva do possível. Demonstração objetiva, inexistência de recursos, ausência de previsão orçamentária. Tem como limite o mínimo existencial, direitos sociais e o mínimo existencial. Os direitos sociais, na condição de direitos fundamentais, são indispensáveis para a realização da dignidade da pessoa humana. O Estado, na sua tarefa de concretização desses direitos, deve garantir o mínimo existencial. Considera-se que o mínimo existencial do grupo de prestação essencial que se deve fornecer ao ser humano para que ele tenha uma existência digna. O princípio do mínimo existencial é compatível com o dever de conviver com cláusula da reserva do possível. O Estado, na busca de promoção do bem-estar do homem, deve proteger os direitos individuais, além disso, garantir condições materiais mínimas da existência dos indivíduos. Assim, os gastos públicos devem ser voltados
prioritariamente a garantir o mínimo existencial. Uma vez garantido o mínimo existencial, o Estado poderá discutir em que outro projetos investir. Segundo o STF, o mínimo existencial é uma limitação da cláusula da reserva do possível. Isso porque a reserva do possível só poderá ser alegada pelo poder público como argumento para a não concretização dos direitos sociais. Uma vez que tenha sido assegurado o mínimo existencial pelo Estado, em outras palavras, a reserva do possível somente é invocável após a garantia pelo Estado do mínimo existencial. A garantia do mínimo existencial é uma obrigação inafastável do Estado, não sujeito à reserva do possível. A visão que apresentamos a respeito da concretização dos direitos sociais busca compatibilizar a reserva do possível com o mínimo existencial. Essa visão adota pelo STF, porém há visões mais radicais. Uma delas tende a conferir prevalência à reserva do possível, outra defende a primazia do mínimo existencial. A primeira visão, de caráter liberal, entende que não caberia ao Poder Judiciário, sob pena de violação à separação dos poderes, intervir na execução de políticas públicas. Nesse sentido, há de se observar integralmente a reserva do possível. Na segunda visão, mais intervencionista, não considera a reserva do possível como um limitador para a concretização dos direitos sociais, sob a ótica dos direitos sociais não poderem ser considerados normas de caráter meramente programático. Essa linha de pensamento defende ferrenhamente a judicialização das políticas públicas, com vistas a promover a máxima efetivação dos direitos sociais. Chega até mesmo a argumentar que os direitos sociais, enquanto direitos fundamentais, teriam aplicação imediata, conforme o artigo 5º, parágrafo 1 da Constituição de 88. O Poder Judiciário, com vistas à concretização dos direitos sociais e à garantia do mínimo essencial, tem adotado inúmeras decisões relacionadas ao direito à saúde. Nesse sentido, destacamos o seguinte: segundo o STF, o direito à saúde, o artigo 196, é um direito público subjetivo, assegurada a generalidade das pessoas que conduzem o indivíduo ou Estado a uma relação jurídica obrigacional. Apesar do artigo 196 da Constituição de 88 ser uma norma programática, ela impõe aos entes federativos um dever de atuação positiva. Assim, para que se garanta a força normativa da Constituição, o poder público deve atuar na concretização do direito à saúde. Com base nesse entendimento, são várias as decisões do Poder Judiciário, determinado que a administração pública forneça medicamentos e tratamento médico a indivíduos portadores de doença. O STF decidiu que a administração pública pode ser obrigada, por decisão do Poder Judiciário, a manter estoque mínimo de medicamentos, utilizando o combate à doença grave. A manutenção de estoque mínimo do medicamento é importante para que possa garantir a continuidade do tratamento, evitando prejuízos aos pacientes. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, considera que o juiz pode determinar o bloqueio e o sequestro das verbas públicas, como forma de garantir o fornecimento de medicamentos pelo poder público. Assim, caso a administração pública se negue a cumprir a decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamentos, o juiz poderá determinar o bloqueio e o sequestro das verbas públicas. O bloqueio e o sequestro das verbas públicas deve ser encarado, todavia, como medida de caráter excepcional, aplicável somente quando ficar configurado que o Estado não está cumprindo a sua obrigação de fornecer os medicamentos, de que essa demora está trazendo riscos à saúde e à vida do doente. É notório que a atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas com vista a concretizar direitos fundamentais tem como intensificação nos últimos anos uma atuação que tem ocorrido até mesmo em matéria de política penitenciária e de segurança pública. Conforme decidiu o STF, o Poder Judiciário pode determinar a administração pública que execute obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, presídios, a fim de proteger os direitos fundamentais dos detentos, assegurando-lhe o respeito à sua integridade física e moral. Não se pode invocar para contestar tal decisão o princípio da separação dos poderes ou mesmo a cláusula da reserva do possível. A vedação ao retrocesso. O princípio da vedação ao retrocesso busca evitar que as conquistas sociais já alcançadas pelo cidadão sejam desconstituídas. Segundo Canotilho, baseado no princípio do não retrocesso social, os direitos sociais, uma vez tendo sido previstos, passam a construir tanto uma garantia institucional quanto um direito subjetivo. Isso limita o legislador a exigir a realização de uma política condizente com os direitos
sendo inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o seu núcleo essencial. O STF considera que a cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos e prestações positivas do Estado, como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, traduz um processo de efetivação desses direitos fundamentais, individuais e coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. FUB 2015, vamos a uma questão. Esse não é o objetivo desse resolver questões, mas a gente vai estar resolvendo algumas questões, como essa. Os direitos sociais impõem deveres ao Estado que assegurem ao cidadão condições mínimas para uma vida digna, independentemente da existência de recursos públicos para custeio. Assim, autoriza-se a livre invasão da atividade administrativa pelo Poder Judiciário, para a efetivação daqueles direitos, fenômenos conhecidos como judicialização de políticas públicas. A questão está errada. A existência de recursos públicos deve ser levada em consideração na efetivação de direitos sociais, apesar de o Estado ter a obrigação de assegurar ao cidadão condições mínimas para uma vida digna. PGE Paraná 2015. No que toca à realização dos direitos sociais constitucionalmente garantidos, há que se atentar para a vedação ao retrocesso social, que coloca apenas as políticas públicas executivas, posto que não se pode ferir a liberdade do legislador. Questão errada. A vedação ao retrocesso social é um princípio que deve ser observado pelo legislador e não apenas pelas políticas públicas executivas. Questão errada. PGE Paraná 2015. A teoria da efetivação dos direitos sociais na dependência dos recursos econômicos, reserva do possível e a adaptação do entendimento fixado pela jurisprudência constitucional alemã, integralmente aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Questão errada. Não pode-se dizer que a reserva do possível é integralmente aceita pelo STF. Isso porque, na visão da Corte, há que se observar também o mínimo existencial. Questão MPE Bahia 2015. A implementação das prestações materiais e jurídicas exigíveis para a redução das desigualdades do plano fático pode depender em grande medida da disponibilidade orçamentária do Estado. Faz com que esses direitos tenham seu campo a efetividade mais dificultando que os direitos da primeira geração. Questão correta. De fato, a concretização e efetivação dos direitos sociais é mais complexa do que dos direitos e liberdades de primeira geração. Isso porque a efetivação dos direitos sociais depende da execução de políticas públicas, as quais, para serem realizadas, exigem recursos econômicos. Questão correta. DPE Pernambuco 2015. De acordo com o entendimento do STF, é inadmissível que o Poder Judiciário disponha sobre políticas públicas de segurança, mesmo em razão de persistente omissão do Estado. Haja vista a indevida ingerência em questão de que envolve a discricionalidade do Poder Executivo. Questão errada. A segurança é um direito social que deve ser garantido mediante políticas públicas do Estado. E, porém, havendo persistente omissão do Estado, poderá, assim, o Poder Judiciário intervir. Então, a questão está errada. Vamos continuar agora os direitos sociais individuais dos trabalhadores, artigo 7 da Constituição de 88. O artigo 7 da Constituição são enumerados em direitos sociais individuais dos trabalhadores. Leia atentamente, pois ele costuma ser cobrado em sua literalidade. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além dos outros que visem a melhoria da sua condição social. A Constituição do caput do artigo 7 equipara os direitos do trabalhador rural aos trabalhadores urbanos. Relação do emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Esse dispositivo é típica norma de eficácia limitada, exigindo lei complementar que proteja a relação do empregado com despedida arbitrária ou sem justa causa. Trata-se do direito de segurança no emprego. Segundo o artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias, até a promulgação da mencionada lei complementar, a indenização contra despedida arbitrária ou sem justa causa ficará restrita a 40% sobre os depósitos de Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, realizado em favor do empregado. Cabe destacar que a proteção conferida pela Constituição somente alcança despedida arbitrária ou sem justa causa, não havendo indenização, portanto, diante de despedida por justa causa.
A Constituição de 88 extinguiu a antiga estabilidade decenal, que apesar de estar prevista na CLT, não foi recepcionada pela nova ordem constitucional, pela regra de estabilidade decenal. O empregado que tivesse mais de 10 anos de empresa não poderia ser demitido, salvo em caso de falta grave ou circunstâncias de força maior. Hoje, nem mesmo a despedida arbitrária sem justa causa são proibidas. Elas poderão ocorrer, cabendo todavia indenização. Destaca-se que o artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias estabelece 2 casos de vedação absoluta: a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direito a comissões internas e prevenção de acidentes, o CIPA, desde o registro de sua candidatura até o ano após o final de seu mandato, da empregada gestante desde confirmada a gravidez até 5 meses após o parto. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. No que seguro-desemprego só é devido no caso de desemprego involuntário, as bancas examinadoras adotam confundir os candidatos que falam em desemprego voluntário, que está errado. Fundo de garantia e tempo de serviço. O FGTS, o fundo de garantia, é recolhido pelo empregador na alíquota de 8% sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador. Destaca-se o FGTS não é direito dos servidores públicos estatutários. O salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais, básicas da sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, como reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a vinculação para qualquer fim. O salário mínimo deve ser fixado em lei formal. Verifique-se aqui a hipótese da reserva legal. Em torno desse tema, houve relevante controvérsia apreciação pelo STF. A Lei 12.382 de 2011 estabeleceu que o valor do salário mínimo seria de R$ 545, mas que decreto presidencial seria responsável pelos reajustes e aumentos salariais segundo determinados índices. Segundo o STF, a Lei 2.382 de 2011 é constitucional, não havendo óbice em que um decreto presidencial estabeleça os reajustes, cuja fórmula do índice estão previstos na própria lei. O decreto presidencial não estaria, assim, fixando o valor do salário mínimo. Ele seria um mero ato declaratório do valor reajustado, segundo a política de valorização prevista em lei. O salário mínimo é o único para todo o território nacional, que impede a existência de salários mínimos regionais. Destaca-se que existem os chamados pisos salariais, que não se confundem com o salário mínimo. São resultantes de negociações coletivas de trabalho. O salário mínimo não pode sofrer vinculação, ou seja, servir como indexador para qualquer fim. E relevante destacar que esse impedimento à vinculação do salário mínimo tem como objetivo evitar os aumentos do seu valor e propaguem para toda a economia, prejudicando o poder aquisitivo. Para fecharmos esse tópico, é importante que você saiba que o STF permite que os conscritos recebam remuneração inferior ao salário mínimo. Veja que dispõe a súmula vinculante número 6, que poderá ser cobrada em alguma prova. Súmula vinculante número 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadores de serviço militar inicial. A justificativa para essa exceção é que a Constituição Federal não estendeu aos militares as garantias de remuneração não inferior ao salário mínimo, como fez para outras categorias de trabalhadores. O regime que submete aos militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, vistos que têm o direito e garantias prerrogativas e impedimentos próprios. Isso porque os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um munus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. Por isso, mesmo a obrigação do Estado contra os conscritos limita-se a fornecer as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. Inciso 5. Piso salarial proporcional à extensão da complexidade do trabalho. O piso salarial é estabelecido por categoria de trabalhadores e fixado mediante negociação coletiva do trabalho. Na fixação do piso salarial, deve-se levar em consideração a extensão e a complexidade do trabalho. Inciso 6. A irredutibilidade do salário, salvo no disposto da convenção do acordo coletivo. A irredutibilidade do salário guarda estrita relação com o princípio da vedação ao retrocesso, e assim a regra do salário não poderá ser reduzido
A redução salarial é hipótese excepcional, que somente ocorre mediante negociação coletiva do trabalho, a convenção coletiva ou acordo coletivo. Destaques é que a convenção coletiva ou acordo coletivo são espécies de gênero à negociação coletiva de trabalho. A convenção coletiva de trabalho é uma negociação entre sindicatos dos trabalhadores e sindicato patronal. Já o acordo coletivo de trabalho é uma negociação entre sindicato dos trabalhadores e uma empresa ou grupo de empresas. A negociação coletiva de trabalho pode, portanto, flexibilizar irredutibilidade salarial. Essa flexibilidade deve ser ao fato de que, muitas vezes, mais benéfico para uma categoria aceitar uma redução salarial numa crise econômica, por exemplo, que arcar com um grande aumento do desemprego. Vamos a uma questão TRT, segunda região, 2015, Tribunal Regional do Trabalho. A irredutibilidade salarial não é absoluta, sendo lícita mediante previsão em convenção ou acordo coletivo. Correto. É possível a redução salarial através de convenção ou acordo coletivo, portanto, a irredutibilidade salarial não é absoluta. Inciso 7. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Há alguns trabalhadores que possuem remuneração variável, como exemplo, citamos funcionário de uma loja que recebe por comissão de suas vendas. Em meses com alto volume de vendas, ele recebe muito bem, porém, em meses de vendas fracas, ele terá uma remuneração bastante reduzida. A Constituição garante, entretanto, que esse trabalhador nunca receberá uma remuneração inferior ao salário mínimo. Inciso 8. 13º salário com base na remuneração integral ou valor de aposentadoria. O 13º salário é o que se conhece por gratificação natalina. Inciso 9. A remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Esse dispositivo garante aos trabalhadores a percepção do adicional noturno. Destaca-se que o valor do adicional noturno não é definido pela Constituição Federal, mas sim pela legislação infraconstitucional. É importante que você saiba a previsão de remuneração do trabalho noturno superior ao diurno é devida exclusiva para empregados que trabalhem em regime de revezamento, que dispõe a súmula 213 do STF, no qual é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito ou empregado ao regime de revezamento. Inciso 10. A proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. A maior parte da população brasileira não possui poupança, dependendo do salário para sobreviver. O salário é, portanto, uma verba de natureza alimentar, em razão disso que constitui crime a sua retenção dolosa por parte do empregador. Inciso 11. A participação dos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação da gestão da empresa conforme definido em lei. Trata-se da norma de eficácia limitada, dependendo da lei para produzir todos os seus efeitos. A participação dos lucros é desvinculada da remuneração, é uma forma de estimular a produtividade do trabalhador. O salário da família paga em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. O salário família é um benefício previdenciário, sendo devido somente ao trabalhador de baixa renda. É pago em contas de acordo com o número de dependentes. Se o trabalhador possui um dependente, ele recebe uma cota do salário família. Se ele possui dependentes, ele recebe 2 cotas de salário família. Os critérios para recebimento do salário família são definidos em lei formal. Mais uma vez, estamos diante de uma norma de eficácia limitada. TRT, segunda região, 2015, Tribunal Regional do Trabalho. O salário família será pago em virtude do dependente do trabalhador, sem se cogitar da renda por ele auferida, já que se trata de um direito social garantido constitucionalmente. Errado. O salário família somente é devido ao trabalhador de baixa renda. Inciso 13. A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais facultada é compensação de horários, redução de jornada mediante acordo e convenção coletiva de trabalho. A regra é a prestação de trabalho por até 8 horas diárias, 44 horas semanais. Normalmente isso é feito mediante jornada de 8 horas de segunda a sexta-feira, de 4 horas e de 4 horas no sábado. É possível a compensação de horários. O trabalhador que tenha um contrato de trabalho de 44 horas semanais e 8 horas diárias poderá, por exemplo, trabalhar 2 horas a menos em um determinado dia, compensando-as posteriormente. Cabe destacar que, excepcionalmente, é possível haver redução da jornada de trabalho mediante acordo e convenção coletiva. Inciso 14.
A jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos e revezamento, salvo negociação coletiva. O trabalho prestado em turnos ininterruptos e revezamento é aquele que há alternância de horários. Nesse regime de trabalho, os trabalhadores se revezam nos postos de trabalho. Em um determinado dia, trabalha à noite e o outro pela manhã e o outro à tarde. Nesse caso, devido aos grandes desgastes para a saúde do trabalhador, a Constituição prevê a jornada de 6 horas. Note que essa poderá, excepcionalmente, ser aumentada em caso de negociação coletiva. Inciso 15. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Atente para a palavra preferencialmente, não obrigação de concessão desse repouso ao domingo. Ele pode acontecer em qualquer outro dia da semana. Inciso 16. A remuneração do serviço extraordinário superior ao mínimo em 50% ao normal. A remuneração do serviço extraordinário é o que se conhece por hora extra. Note, a expressão mínimo é uma questão de concurso que quer dizer que essa remuneração é necessariamente 50% superior ao serviço normal. Estará errada. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Esse dispositivo trata-se do adicional de férias. O trabalhador faz jus às férias, recebendo durante esse período uma remuneração acrescida do mínimo de 1/3 do salário normal. Assim, o trabalhador poderá receber um adicional de férias superior a 1/3 do salário. Note que a Constituição não dispôs sobre a duração das férias, deixando essa tarefa para a legislação infraconstitucional. Inciso 18. A licença gestante, sem prejuízo ao emprego e ao salário, com a duração de 120 dias. Inciso 18. Inciso 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. A licença gestante tem duração de 120 dias, conforme definido pela Constituição. Durante esse período, a gestante fica licenciada sem que perca seu emprego e remuneração. Assim, ela mantém seu vínculo de emprego com a empresa e continua a receber sua remuneração. Cabe destacar que a licença gestante é também um direito outorgado às servidoras públicas. O recurso extraordinário número 778.889 do STF fixou a tese de que os prazos de licença gestante não podem ser superiores aos prazos de licença adotante, inclusive no que diz respeito às prorrogações. Assim, se uma lei concede 120 dias de licença gestante, deverão ser concedidos também 120 dias de licença adotante. A licença paternidade, por sua vez, é benéfica no dependente de regulamentação por lei. Trata-se, portanto, de uma norma de eficácia limitada. Como essa lei não foi editada até hoje, está em vigor o mandamento previsto no ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT. Segundo o artigo 10 do parágrafo 1 do ADCT, até que a lei venha a disciplinar disposto, no artigo 7, no inciso 19, a Constituição, o prazo de licença paternidade, que se refere ao inciso é de 5 dias. Inciso 20, proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos do termo da lei. A proteção ao mercado de trabalho da mulher tem como objetivo alcançar a igualdade material. Nesse caso, almeja-se estabelecer a igualdade de gêneros e trata-se mais de uma norma de eficácia limitada. Inciso 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo um mínimo de 30 dias nos termos da lei. O aviso prévio se aplica aos contratos de trabalho por tempo indeterminado. É um instituto que tem como objetivo permitir que o trabalhador tenha um tempo para buscar um novo emprego, após tomar conhecimento da intenção do empregador de demiti-lo. O aviso prévio deve ser proporcional ao tempo de serviço. Quanto maior o tempo de serviço, maior será o prazo de aviso prévio. Deve-se observar, contudo, um prazo mínimo de 30 dias. Inciso 22. A redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A segurança e a saúde do trabalho são considerados direitos essenciais dos trabalhadores. A redução dos riscos inerentes ao trabalho é, portanto, uma face importante para as políticas públicas em matéria trabalhista. Esse dispositivo que ampara a edição pelo Ministério do Trabalho e Emprego das chamadas normas regulamentadoras. Inciso 23. Adicional e remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. As atividades penosas, insalubres e perigosas implicam no pagamento de adicional remunerado dos trabalhadores. Assim, o trabalhador que exerce atividade perigosa, contato permanente com inflamáveis, explosivos, receberá adicional periculosidade por vez. O trabalhador que exerça
essa atividade insalubre receberá adicional de insalubridade. Inciso 24, aposentadoria. Calma, deixa eu pegar meu gatinho que está aqui aqui na mesa. Deixa eu tirar ele daqui, senão ele vai atrapalhar. Pronto, já saiu. Vamos continuar, então. A aposentadoria. A aposentadoria é um benefício previdenciário assegurado aos trabalhadores. Não é nosso objetivo, nesse momento, discorrer sobre os vários tipos de aposentadoria e requisitos para a sua concessão. Inciso 25. A assistência gratuita aos filhos e dependentes deste nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. A assistência gratuita em creche e pré-escola é devida aos filhos e dependentes do trabalhador, desde nascimento até 5 anos de idade, atente para esse limite de idade. Inciso 26. Reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho. As negociações coletivas de trabalho podem ser dois tipos. As convenções coletivas de trabalho celebradas entre sindicatos patronal e sindicatos dos trabalhadores, e acordos coletivos de trabalho celebrados entre sindicatos de trabalhadores e uma empresa ou grupo de empresas. Destaca-se que as negociações coletivas de trabalho são consideradas fontes do direito do trabalho. Inciso 27. A proteção em face à automoção na forma da lei. Trata-se de dispositivo que visa evitar que as inovações tecnológicas substituam o papel desempenhado por trabalhadores, buscando garantir que não haja diminuição do número de postos de trabalho. É uma típica norma de eficácia limitada, cuja concretização depende de uma lei regulamentadora. Inciso 28. Seguro contra acidentes de trabalho. É o cargo de empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado, quando incorrer o dolo ou culpa. O seguro contra acidentes de trabalho é um encargo do empregador, mas que não exime de indenizar o empregador, quando tiver ocorrido em dolo ou culpa. Em outras palavras, mesmo pagando seguro contra acidentes de trabalho, o empregador continua sujeito à indenização no caso desse ocorra entre necessário que haja dolo ou culpa. Inciso 29. Ação contra os créditos resultantes de relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até que o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Esse inciso precisa ser analisado com atenção. Inicialmente, verifique que, tanto para o trabalhador urbano quanto para o trabalhador rural, a possibilidade de se requererem créditos relativos aos últimos 5 anos no contrato de trabalho. É chamada prescrição quinquenal. Entretanto, desfeito o vínculo laboral, o trabalhador terá apenas 2 anos para reclamar tais créditos de justiça. Nesse caso, entretanto, cada dia de inércia perderá um dia de direito. Se entrar com uma ação trabalhista no último dia do prazo de 2 anos, só poderá reaver os créditos referente a 3 últimos anos de contrato de trabalho, por exemplo. Inciso 30. A proibição de diferença de salários e exercício de funções de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. Inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário, critérios de admissão do trabalhador por portador de deficiência. Inciso 32. A proibição de distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual ou entre profissões respectivas. Esses 3 dispositivos traduzem obrigações de não discriminação de isonomia do inciso 30. Proíbe que sejam estabelecidas diferenças entre salários no exercício das funções e critérios de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. O inciso 31 impede que haja discriminação no tocante ao salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. E, por último, no inciso 32 veda a distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual ou entre profissões respectivas. O inciso 33 é a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Dissecando esse dispositivo, temos que a idade mínima para trabalhar é aos 16 anos. Há, entretanto, uma exceção a esse limite mínimo de idade, pode-se trabalhar a partir dos 14 anos de idade com condição de aprendiz. Os menores de 18 anos jamais poderão exercer trabalho noturno, perigoso e insalubre. Assim, entre 14 e 16 anos, só pode trabalhar o menor aprendiz, 16 aos 18 anos. Qualquer um pode trabalhar desde que não seja um trabalho noturno, perigoso ou insalubre. A partir dos 18 anos, o indivíduo pode exercer qualquer trabalho, inclusive o noturno, perigoso e insalubre. Vamos, então, resolver mais questões. TRT, segunda região, 2015. Tribunal Regional do Trabalho, 2015.
O trabalhador faz jus ao seguro contra acidentes de trabalho, o cargo do empregador, sem excluir indenização a que este está obrigado, apenas quando for resultado de dolo ou culpa. Questão está correta, isso mesmo. O trabalhador faz jus ao seguro contra acidentes de trabalho, ademais, a indenização somente será devida ao trabalhador quando o empregado incorrer em dolo ou culpa. FUB 2015. A realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menor de 18 anos de idade é permitida desde que o empregador pague a esse trabalhador adicional pecuniário. Errado. Os menores de 18 anos não podem, em qualquer situação, realizar trabalho noturno perigoso e insalubre. A questão está errada. TJ Minas Gerais 2015. É prevista a ação contra os créditos resultantes em relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Exatamente o que prevê a literalidade do artigo 7 do inciso 29 da Constituição de 88. Inciso 34. A igualdade de direitos entre trabalhador no vínculo empregatício permanente ao trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aquele que presta serviço de várias empresas, mas que é contratado por um órgão gestor de mão de obra. E é o caso, por exemplo, de estivadores de carregadores que trabalham nos portos. A Constituição Federal de 88 conhece a igualdade dos direitos entre trabalhador avulso e trabalhador com vínculo empregatício permanente. O parágrafo único são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos no inciso 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 33. Atendidas as condições estabelecidas em lei, observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais acessórias decorrentes da relação de trabalho e sua peculiaridade nos previstos no inciso 1, 2, 3, 9, 12 e 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. O parágrafo único do artigo 6º da Constituição sofreu importantes modificações pela Emenda Constitucional número 72 de 2013, que assegurou importantes direitos trabalhistas aos empregados domésticos. O objetivo da emenda complementar, a emenda à Constituição número 72 de 2013, foi justamente assegurar a igualdade de direitos trabalhistas entre trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Destaque-se mesmo após a ferida emenda constitucional, nem todos os direitos trabalhistas foram assegurados aos empregados domésticos. Na tabela abaixo relaciona todos os direitos de domésticos, destaque o negrito, o título, aquilo que resulta na previsão da emenda constitucional número 72 de 2013. Salário mínimo fixado em lei é nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas da sua família, a moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedado sua vinculação para qualquer fim. Irredutibilidade do salário, salvo disposto na convenção ou acordo coletivo. Garantido salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável, o direito assegurado após a emenda constitucional número 72 de 2003. Proteção ao salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, direito assegurado pela emenda constitucional número 72 de 2003. 13º salário com base em remuneração integral ou no valor de aposentadoria. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação dos honorários de redução de jornada mediante acordo e convenção coletiva do trabalho, direito assegurado após a emenda constitucional número 72 de 2013. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior ao mínimo em 50% ao do normal. Direito assegurado pela pós-emenda constitucional número 72 de 2013. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Licença gestante sem prejuízo ao emprego ou salário com duração de 120 dias. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Aviso prévio proporcional no tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Redução aos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Direito assegurado pela emenda à Constituição número 72 de 2013. Aposentadoria e reconhecimento das convenções, acordos e coletivos e trabalho assegurado pela emenda constitucional número 72 de 2013.
Proibição à diferença de salário no exercício de funções e critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Direito assegurado pela Emenda Constitucional de 72 de 2013. Proibição a qualquer discriminação no tocante ao salário, critério de admissão e trabalho, portador de deficiência, direito assegurado pela Emenda Constitucional de 72 de 2013. Proibição ao trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Direito assegurado pela emenda, assegurado após a Emenda Constitucional número 72 de 2013. Integração à Previdência Social, relação ao emprego, protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar que preverá a indenização compensatória, entre outros direitos, direito assegurado pela Emenda Constitucional número 72 de 2013. Seguro-desemprego, em caso de desempregado involuntário, direito assegurado pela Emenda Constitucional 72 de 2013. Fundo de garantia do tempo de serviço de direito assegurado pela Emenda Constitucional 72 de 2013. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, direito assegurado pela Emenda Constitucional 72 de 2013. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei no direito assegurado à Emenda Constitucional 72 de 2013. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até os 5 anos, na idade em creches pré-escola, direito assegurado pela Emenda Constitucional de 72 de 2013. Seguro contra acidente de trabalho no cargo do empregador, indenização a que está obrigado quanto ocorrer um dolo ou culpa, direito assegurado pela Emenda Constitucional 72 de 2013. Outro ponto importante é que alguns dos direitos previstos na Emenda Constitucional de 72 de 2013 precisam de regulamentação para que possam ser usufruídos. Em outras palavras, eles não puderam ser usufruídos de imediato. Assim, foi promulgada a Emenda Constitucional de 72 de 2013, foi necessária a regulamentação que só ocorreu por meio da Lei Complementar número 150 de 2015. São elas: relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar que prevaleça a indenização compensatória, entre outros direitos. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, fundo de garantia em tempo de serviço, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, salário família pago em razão de dependente de trabalhador de baixa renda, nos termos da lei, assistência gratuita aos filhos independentes desde o nascimento até 5 anos da idade de creche para a escola, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir indenização a que está obrigado quanto incorrer em dolo ou culpa. Não custem sistematizar tudo isso em outra tabela para melhorar a compreensão. Então, isso aqui é toda a lei que a gente está abordando. Vamos à questão. Os empregados domésticos passam a ter direitos sociais e antes previsto apenas para os demais trabalhadores em geral. É o caso do piso salarial nacional, que deve ser proporcional à extensão da complexidade do trabalho. Errado. A Emenda Constitucional número 72 não atribui empregados domésticos ao direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Direitos sociais coletivos dos trabalhadores. Em seus artigos 8 e 11, a Constituição enumera vários direitos coletivos dos trabalhadores. Que tal lemos esses dispositivos juntos, fazendo-os, apontamos necessárias para gabaritar as questões de prova e as referentes. Artigo 8. É livre a associação profissional ou sindical observada a seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato ressalvado registro no órgão competente. É vedado ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. A fundação do sindicato, independente da autorização estatal, nem mesmo a lei poderá fazer tal exigência. Todavia, a fundação do sindicato necessita de registro em órgão competente, ou seja, registro do Ministério do Trabalho e Emprego. Destaque-se é vedada a interferência do poder público nos sindicatos, princípio da autonomia sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregados interessados, não podemos ser inferior à área de um município. Esse dispositivo consagra o princípio da unicidade e organização sindical, que é um limitador à autonomia sindical. Segundo esse princípio, não pode coexistir mais de um sindicato da mesma categoria profissional, trabalhadores, econômica, empregadores, dentro de uma idêntica base territorial, que não poderá ser inferior à área de um município. Como exemplo, poderá haver
um sindicato de professores no município de Belo Horizonte. Em caso de existência de mais de um sindicato na mesma base territorial, nesse caso estaremos diante de um conflito a ser resolvido pela anterioridade, ou seja, a categoria será representada pela entidade que primeiro realizou seu registro no órgão competente. Percebe-se aqui que o registro do sindicato no Ministério do Trabalho empregado é um instrumento essencial para que o trabalho realize o controle da unicidade sindical. Vamos ao exercício. O princípio da unicidade sindical garante a existência de uma única organização sindical representativa de um mesmo grupo de trabalhadores ou de empregados numa mesma base territorial. Questão correta. De fato, o princípio da unicidade sindical, previsto no inciso 2 do artigo 8 da Constituição, determina que não podem coexistir mais de um sindicato na mesma categoria profissional de trabalhadores ou econômico ou empregadores, dentro de uma idêntica base territorial, que não poderá ser inferior à área de um município. Questão correta. A fundação do sindicato depende de autorização estatal, cabendo ao poder público definir a abrangência territorial de determinada organização sindical. Errada. A fundação do sindicato independe de autorização estatal. A abrangência territorial da organização sindical é definida pelos trabalhadores e empregados interessados. Inciso 3. O sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive as questões judiciais e administrativas. Destaca-se que o STF, com base no inciso acima, entende que o sindicato pode atuar na defesa de todos os direitos individuais e coletivos integrantes da categoria, e representa exemplo o Sindicato de Auditores da Receita Federal poderá atuar em defesa judicial ou administrativa de um único membro acusado de acesso imotivado aos sistemas do órgão. O STF considera ainda que o artigo 8, o inciso 3º, assegura ampla legitimidade ativa dos sindicatos para atuarem com substitutos processuais das categorias que representam em defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais dos seus integrantes. Conforme já se sabe, quando se trata de substituição processual, não há necessidade de prévia autorização dos trabalhadores. Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição no que se tratando de categoria profissional. Será descontada em folha para o custeio de sistema de confederativo de representação sindical, respectiva, independente da contribuição prevista em lei. É fundamental sabermos a diferença entre contribuição confederativa e a contribuição sindical. A contribuição confederativa tem fundamento no artigo 8, inciso 4 da Constituição de 88, possui caráter facultativo, sendo cobrado apenas em filiados do sindicato. Sabe-se que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado, mas aqueles que fizerem deverão pagar a contribuição confederativa. Não possui natureza jurídica tributária, sendo seu valor fixado pela Assembleia Geral. Sobre a contribuição confederativa do STF, ditou a súmula vinculante número 40. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8, inciso 4, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados do sindicato respectivo. A contribuição sindical, por sua vez, tem fundamento no artigo 149 da Constituição de 88, que possui a natureza jurídica tributária e, portanto, sua cobrança é compulsória de todos os integrantes da categoria econômica ou profissional, independente de serem sindicalizados ou não. Seu valor é fixado em lei. Para a melhor fixação das suas possíveis contribuições a serem fixadas por sindicatos, veja os quadros abaixo. Contribuição confederativa é facultativa, fixada pela Assembleia Geral. Contribuição sindical é obrigatória e fixada em lei, natureza de tributos. Meu gato está aqui do lado, aqui, ele pode estar derrubando o copo ou a garrafa aqui. Deixa eu tirar ele aqui rapidinho, antes que ele derrube aqui e cause um acidente. Deixa eu tirar ele aqui. Aqui ele sempre sobe, gosta de ficar na mesa. Tirei ele. A contribuição sindical é obrigatória e fixada em lei, natureza de tributo. A contribuição confederativa é encargo de caráter tributário, compulsório, que sujeita, além do filiado, todos os profissionais de categoria. A contribuição confederativa é exigida apenas dos filiados, em razão disso não possui natureza tributária, questão errada. Inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado em sindicato. Trata do princípio da liberdade de inscrição sindical, sendo qual os trabalhadores são livres para decidirem se filiar ou não, ou se manterem filiados a sindicato. Em outras palavras, a participação em sindicato não é compulsória. Cabe destacar que o artigo 8 do inciso 5
da Constituição de 88 é corolário e consequência do princípio da liberdade de associação. O parágrafo 5 do inciso 20, segundo o qual ninguém poderá ser compelido a associar ou manter-se associado. Inciso 6, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Os sindicatos têm uma atuação importante nas negociações coletivas de trabalho, convenções coletivas e acordos coletivos. Nas convenções coletivas, a negociação se dá entre sindicato de trabalhadores e sindicato patronal. Nos acordos coletivos, entre sindicato trabalhador e uma empresa e grupo de empresas. Em todos os casos, percebe que haverá participação do sindicato. Inciso 7. Aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. A Constituição de 88 garante à aposentadoria a ampla participação do sindicato da categoria, podendo votar e ser votado. Assim, a aposentadoria poderá ser eleito dirigente sindical, aposentado. Inciso 8. É vedado a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro de candidatura do cargo de direção representação sindical eleito, ainda que suplente de até um ano após a final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Trata-se da estabilidade sindical, que consiste em proteção especial dispensada dos dirigentes eleitos dos trabalhadores. O empregado que se candidatar a cargo ou direção ou representação sindical não poderá ser dispensado a partir do registro de sua candidatura. Se eleito, mesmo suplente, não poderá ser dispensado até um ano depois do fim do mandato, exceto se cometer falta grave nos termos da lei. Perceba-se que, mesmo após ter sido eleito dirigente ou representante sindical, o empregado poderá ser dispensado. No entanto, a dispensa somente poderá ocorrer no caso de cometer uma falta grave. A estabilidade sindical é relativa, sendo possível a dispensa do empregado em virtude de extinção da empresa, no qual ele exercia as atividades. Segundo o STF, a garantia constitucional assegurada ao empregado, enquanto no cumprimento do mandado sindical da Constituição, o artigo 8, inciso 8, não se destina a ele, a propriamente dito, institui personale, mas sim a representação sindical de que investe, que deixa de existir, entretanto, extinta a empresa empregadora. Vamos à questão. A garantia constitucional assegurada ao empregado enquanto ao cumprimento do mandato sindical se destina à pessoa do empregado tem institui personae. Questão errada. A jurisprudência do STF é um sentido contrário. Segundo o Corte, a garantia da estabilidade sindical não é destina à pessoa do empregado, mas sim à representação sindical que ele se investe. Parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam à organização de sindicatos rurais, coloniais e pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. A Constituição Federal, para não deixar qualquer margem de dúvida, dispõe que as regras do artigo 8 também se aplicam aos sindicatos rurais e colônias de pescadores. O artigo 9 é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo, sob interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo 1. A lei definirá os serviços, atividades essenciais e exporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2. Os abusos cometidos sujeitos a responsáveis da pena de lei. O artigo 9 da Constituição assegura aos trabalhadores direito de greve. Não se trata de direito absoluto, uma vez que as necessidades inadiáveis na comunidade deverão ser atendidas, aquelas que abusarem do direito ficarão sujeitos à pena fixada em lei. A doutrina majoritária considera que o direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada, regidos pela CLT, é norma de eficácia contida, pois poderá ser restringido por lei. Recorde-se que o direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada, dependendo do seu exercício da edição de lei regulamentadora. Segundo o STF, não constitui falta grave a entrada do empregado em greve, desde que não se trate de movimento condenado pela Justiça do Trabalho, desde que o comportamento seja pacífico e pertinente. Com efeito, a adesão ao movimento grevista não pode ser considerada falta grave, mas sim um direito do trabalhador. Observe, apesar de o direito de greve ser considerado um direito social, ele não envolve qualquer prestação positiva por parte do Estado. Ao contrário, deverá o Estado abster-se de atuar, permitindo que os trabalhadores defendam seus interesses por meio de movimento grevista. PJ, Santa Catarina, 2015. O direito de greve é um direito social, não dependendo de uma prestação estatal específica para o seu exercício.
questão está correta. Apesar de ser um direito social, o direito de greve não depende de prestação estatal específica para seu exercício. Artigo 10. É assegurado a participação dos trabalhadores empregados nos colegiados nos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Esse dispositivo é normalmente cobrado em sua literalidade, basta saber que os trabalhadores empregadores têm o direito de participar de colegiado de órgãos públicos, em que seus interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação, apenas para ilustrar como um exemplo ao Conselho Nacional da Previdência Social, em um órgão colegiado no qual participam representantes do governo, dos trabalhadores em atividades dos empregados e dos aposentados. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurado a eleição de um representante, desde com finalidade exclusiva de promover-lhe o entendimento de direito com os empregados. O objetivo do artigo 11 é melhorar a interlocução entre empregadores e empregados naquela empresa com grande número de trabalhadores. Assim, nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante, desde esse representante terá a tarefa finalidade exclusiva de promover o entendimento ao direito entre os empregados e os empregadores. Polícia Rodoviária Federal 2014. Os empregados com mais de 100, as empresas com mais de 100 empregados, é assegurada a eleição de um representante, desde com finalidade exclusiva de promover entendimento com direito aos empregadores. A questão está errada, a questão foi no detalhe. Essa regra somente se aplica a empresas com mais de 200 empregados. Por isso a questão está errada. Vamos agora falar a parte de nacionalidade. Vamos introduzir o tema. Segundo a doutrina dominante, os elementos constitutivos do Estado são território, povo, governo soberano. Dentre esses três elementos, o povo constitui a dimensão pessoal do Estado. Ao contrário da população, composta por conjunto de pessoas que habitam em território de um Estado, o povo compõe-se dos seus nacionais, independente do local em que residam. A nacionalidade é justamente um vínculo jurídico-político entre o Estado e o soberano e o indivíduo, que torna este um mero integrante da comunidade que constitui. O Estado, segundo Mazzoli, a nacionalidade comporta duas dimensões: a dimensão vertical, que liga o indivíduo ao Estado, e a dimensão horizontal, que liga o indivíduo ao elemento povo. A dimensão vertical da nacionalidade impõe obrigações do indivíduo perante o Estado, próprias de uma relação de subordinação. Na dimensão horizontal, pressupõe uma relação sem grau hierárquico, isto é, uma relação paritária do indivíduo com a comunidade ao qual pertence. Compete cada Estado legislar sobre a própria nacionalidade, respeitando, claro, os compromissos gerais e particulares aos quais tenha a ser obrigado. O Estado soberano, afinal, o único ortogante possível da nacionalidade. Ele é quem tem o poder para determinar quem são os seus nacionais, os quais condições de aquisição de nacionalidade ainda disciplinar a sua perda. Pode-se afirmar, portanto, que o estabelecimento de critérios para a concessão de nacionalidade é um ato de manifestação da soberania estatal. A nacionalidade não se confunde com a cidadania. A cidadania é um atributo que diferencia aqueles que possuem o pleno gozo dos direitos políticos, aqueles que não possuem esse direito. Já a nacionalidade é o que diferencia os nacionais dos estrangeiros, isso é, diferencia os indivíduos que possuem uma ligação pessoal com o Estado daqueles que não têm. O conceito de nacionalidade é mais amplo que a cidadania. O que se pode desprender a partir do exame do caso brasileiro, como uma regra geral, aqueles que possuem cidadania brasileira também possuem nacionalidade brasileira. Já ao contrário, nem sempre é verdade. Uma criança de 5 anos de idade possui nacionalidade brasileira, mas não possui cidadania, pois ainda não goza plenamente dos seus direitos políticos. Atribuição de nacionalidade e pelo direito brasileiro. A doutrina fala da existência de dois tipos de nacionalidade: a nacionalidade originária, a primária, e a nacionalidade derivada, a adquirida ou secundária. A nacionalidade originária é aquela que resulta de um fato natural. Nascimento diz, portanto, que é uma forma involuntária da aquisição de nacionalidade. É atribuído ao indivíduo em razão do critério sanguíneo, ius sanguinis, territoriais, ius solis, ou mistos. Os brasileiros que recebem a nacionalidade originária são chamados de brasileiros natos. A nacionalidade derivada, por sua vez, é aquela cuja aquisição depende de vontade do ato volitivo,
praticado depois do nascimento. Diz que a nacionalidade derivada é obtida mediante naturalização dos brasileiros que recebem a nacionalidade derivada, são chamados de brasileiros naturalizados. Nacionalidade primária, originária, secundária, adquirida ou derivada. Nascimento, ius solis, regra, ius sanguinis, exceção, ato volitivo. Vejamos a seguir como se dá a atribuição de nacionalidade originária e nacionalidade derivada no ordenamento jurídico brasileiro. Comecemos com a atribuição de nacionalidade originária. Quem são, afinal, os brasileiros natos? Conforme já comentamos, nacionalidade originária pode ser estabelecida tanto para a origem sanguínea da pessoa, ius sanguinis, quanto pela origem territorial, ius solis. Pelo primeiro critério, é nacional todo aquele filho de nacionais, independente de onde tenha nascido. Já pelo segundo nacional, quem nasce em território do Estado ou que adota independentemente da origem sanguínea dos seus pais. A Constituição brasileira, como você verá a seguir, adotou a regra ius solis. Há, entretanto, exceções nas quais predomina ius sanguinis. Vamos analisar o artigo 12 da Constituição Federal de 88. Artigo 12. São brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. B. Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiros ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. C. Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que estejam registrados em repartições brasileiras competentes ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. O artigo 12, inciso 1, estão as hipóteses de aquisição de nacionalidade originária. Em outras palavras, esse é um dispositivo que define quem são os brasileiros natos. Tem de memorizá-la, caro aluno, pois elas são constantemente cobradas em concursos na sua literalidade. A linha A. É perceptível que a Constituição adotou o critério ius solis, considerando brasileiro nato qualquer pessoa nascida em território nacional, mesmo que de pais estrangeiros. Entretanto, há uma exceção: se o nascido no Brasil for filho de estrangeiros que estejam a serviço do seu país, não será brasileiro nato. Vamos dois exemplos para ilustrar melhor esse dispositivo. Suponha que Diego e Marta, casal de argentinos, venham ao Brasil passar suas férias e Marta está grávida e se empolga com umas caipirinhas e acaba entrando em trabalho de parto. Pronto, nasceu Dieguito Júnior. Trata-se de nascido no Brasil, filho de pais estrangeiros que não estavam a serviço do seu país. Estavam em férias. Será então brasileiro nato. Agora imagine que um diplomata russo venha servir aqui no Brasil junto com sua esposa e engravida e nasce aqui no Brasil o filho do casal. Apesar de ser nascido em território brasileiro, o filho dos pais estrangeiros estavam em serviço na Rússia, portanto, ele não será brasileiro nato. Dados esses exemplos, podemos reunir a aplicação da linha A, vislumbrando as três situações possíveis. Um filho de pai ou mãe brasileiro, ou ambos nascem no território brasileiro, será brasileiro nato. Um filho de pais estrangeiros, sendo um deles ou ambos estejam ao Brasil a serviço do seu país, nasce em território brasileiro, não será brasileiro nato. Cabe destacar que é uma regra consuetudinária de direito internacional que os filhos de agentes de estados estrangeiros, como diplomatas e cônsules, sejam normalmente excluídos da atribuição de nacionalidade pelo critério ius solis. Cuidado para que seja excluída a atribuição de nacionalidade pelo critério ius solis. É necessário o cumprimento cumulativo das duas condições: ambos os pais serem estrangeiros e alguns dos pais ambos estarem em serviço do seu país. Imagine que é o seguinte caso: um diplomata italiano está no Brasil a serviço do seu país. Casa-se com uma brasileira e eles têm um filho que nasce em território brasileiro. O filho será brasileiro nato, pois apenas uma das condições para a exclusão, o critério ius solis, foi cumprida. Alguns dos pais ambos estarem em serviço do seu país. A outra condição, ambos os pais serem estrangeiros, não foi cumprida. Um filho de estrangeiro que não estão a serviço do seu país, nasce no território brasileiro, será brasileiro nato. Para finalizar os comentários sobre a linha A, vale destacar que o conceito de território brasileiro abrange, além das terras delineadas pela fronteira geográfica, o mar territorial e espaço aéreo. A linha B, a Constituição estabelece que são brasileiros natos os nascidos
no estrangeiro do pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. O legislador constituinte adotou aqui o critério ius sanguíneo, prevendo, todavia, um requisito adicional, o fato de qualquer um dos pais ou ambos estar a serviço da República Federativa do Brasil, o que significa qualquer serviço prestado por órgão ou entidade da União, o Estado, o Distrito Federal ou dos municípios. Suponha, por exemplo, que Miguel, diplomata brasileiro, vá servir na Alemanha. Lá ele conhece a alemã Denise e com ela tem um filho. Apesar de ter nascido no exterior, Miguel é um filho de pai brasileiro, que estava a serviço da República Federativa do Brasil. Ele será, portanto, brasileiro nato. Resumindo o que dispõe a linha B, a aquisição de nacionalidade por essa regra depende do cumprimento cumulativo de dois requisitos: ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, ou de ambos, ou o pai ou mãe ambos deverão estar a serviço do Brasil no exterior. Mas, professores, se o indivíduo que nasceu no exterior for filho de pai e mãe brasileira e esse não estiver a serviço do Brasil? Excelente pergunta. Partimos aí para a terceira hipótese de aquisição de nacionalidade originária, que está prevista na linha C. A Constituição estabelece que são brasileiros natos os nascidos nos estrangeiros de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil, optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Assim, há duas possibilidades diferentes: a aquisição de nacionalidade quando o indivíduo nasce no exterior, filho de pai brasileiro e mãe brasileira, que não estão no serviço do Brasil. O indivíduo é registrado na repartição brasileira competente, ou o indivíduo vem a residir no Brasil e opta por qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. A primeira possibilidade é o registro do indivíduo perante a repartição competente em condição suficiente para que seja considerado brasileiro nato. Na segunda possibilidade, o indivíduo precisa residir no Brasil, além disso, manifestar sua vontade, o que a doutrina denomina nacionalidade potestativa. Ressalta que essa manifestação de vontade somente poderá ocorrer após a maioridade. Destaque-se a opção pela nacionalidade brasileira deverá, neste último caso, ser feita em juízo em processo que tramita perante a Justiça Federal. E se o filho de brasileiro que não esteja em serviço do Brasil e que tenha nascido no exterior vier a residir no país, ainda enquanto menor, será a sua nacionalidade? Excelente pergunta. Nesse caso, o menor será considerado brasileiro nato, entretanto, a aquisição definitiva de sua nacionalidade dependerá de sua manifestação após a maioridade. Uma vez tendo sido atingida, a maioridade fica suspensa em condição de brasileiro nato. Enquanto não for efetiva a opção de nacionalidade brasileira, a maioridade passa a ser essa condição suspensiva de nacionalidade brasileira até o momento em que for feita a opção. A nacionalidade potestativa será incorporada pelo indivíduo se for registrado em repartição brasileira no exterior e vier a residir no Brasil antes da maioridade. Questão errada. A nacionalidade potestativa será adquirida quando o indivíduo nasce no exterior, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, e não é registrado em repartição brasileira competente. Aí vem a residir no Brasil, opta em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Dando continuidade à análise do artigo 12, vamos verificar as condições para a aquisição secundária derivada da nacionalidade. São brasileiros naturalizados os que, de forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira exigida aos originais de países de língua portuguesa apenas a residência por um ano ininterrupto a inidoneidade moral. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Observe que no Brasil, a aquisição de nacionalidade derivada somente se dará por manifestação do interessado, ou seja, será sempre expressa mediante naturalização. A linha A, temos a hipótese de naturalização ordinária concedida aos estrangeiros que cumpram os requisitos descritos em lei. Estatuto do Estrangeiro, no caso, estrangeiros originários em países de língua portuguesa. O processo de naturalização é facilitado, sendo apenas exigidos dois requisitos: residência no Brasil por um ano ininterrupto e inidoneidade moral. Cabe destacar, entretanto, que o mero cumprimento dos requisitos não assegura ao estrangeiro a concessão de nacionalidade brasileira. A concessão de naturalização originária é ato discricionário de chefe do Poder Executivo.
ou seja, depende de uma análise quanto à conveniência e oportunidade por parte deste. A linha B está prevista a naturalização extraordinária, que depende do cumprimento de 3 requisitos: residência ininterrupta no Brasil por mais de 15 anos, ausência de condenação penal, requerimento do interessado. Ao contrário do que ocorre na naturalização ordinária, o cumprimento desses 3 requisitos, interessados têm o direito subjetivo à nacionalidade brasileira. Portanto, não pode ser negado pelo chefe do executivo. Trata-se de ato vinculado ao presidente da República. O STF já referendou esse entendimento, no caso levado à apreciação da Corte. Uma estrangeira que residia há mais de 15 anos ininterruptos no Brasil e sem condenação penal foi aprovada em concurso público, obtida a aprovação, apresentou requerimento à sua naturalização extraordinária. Na data da posse, todavia, a sua nacionalidade ainda não tinha sido reconhecida pelo Estado brasileiro. Diante dessa situação, seria nula a posse do cargo público. Segundo o STF, o reconhecimento da naturalização extraordinária pelo Poder Executivo gera efeitos declaratórios e não constitutivos, retroagindo à data da apresentação e do requerimento. Assim, o requerimento da naturalização extraordinária seria suficiente para viabilizar a posse no cargo público. Por último, é importante destacar o entendimento do STF no sentido de que não se revela possível em nosso sistema jurídico constitucional a aquisição da nacionalidade brasileira iure matrimoniae. Vale dizer que o efeito de direito é imediato resultante de casamento civil, isso porque tal hipótese não foi contemplada na Constituição. Brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam no serviço do seu país, critério ius solis. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, critério ius sanguinis. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente e venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, desde a atingida na maioridade, pela nacionalidade brasileira e nacionalidade potestativa. Brasileiros naturalizados, os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano, ininterrupto, inidoneidade moral, naturalização ordinária, concessão e atos discricionários do presidente da República. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira, naturalização extraordinária, concessão de direito subjetivo do interessado. A naturalização extraordinária apresenta como requisito residência no Brasil há 15 anos, ininterruptos, ausência de condenação penal, requerimento de interessado e inidoneidade moral. Questão errada. A inidoneidade moral não é requisito para naturalização extraordinária. Questão portugueses residentes no Brasil. Artigo 12, parágrafo 1. Os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor do brasileiro, serão atribuídos a direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos na Constituição. A Constituição Federal de 88 estabelece condições favoráveis para portugueses que receberão tratamento igual ao brasileiro naturalizado. Para isso, todavia, é necessário o cumprimento dos requisitos. Os portugueses deverão ter residência permanente no Brasil. Deverá haver reciprocidade do tratamento em favor dos brasileiros, ou seja, Portugal deverá conferir os mesmos direitos aos brasileiros que lá residam. Veja que não há atribuição de nacionalidade. Os portugueses nem os brasileiros que residam em Portugal, os portugueses vivendo em ânimo permanente no Brasil continuam portugueses, e os brasileiros vivendo em Portugal continuam brasileiros. O que existe é somente uma concessão de direitos inerentes aos nacionais do Estado. Dessa forma, não é necessário que um português se naturalize brasileiro, para que possa gozar dos mesmos direitos que um brasileiro naturalizado, pois, sem fazê-lo, já deles pode usufruir. Condição jurídica de nacionalidade. Segundo o artigo 12, parágrafo 2 da Constituição de 88, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Em outras palavras, os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados
devem ser tratados com isonomia. Somente poderá haver discriminação entre um e outro nos casos previstos na própria Constituição. Leis que discriminem entre brasileiros natos e naturalizados são flagrantemente inconstitucionais. Uma das principais distinções entre brasileiros natos e naturalizados diz respeito à ocupação de alguns cargos, conforme previsto no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição de 88. Artigo 12, parágrafo 3º. São privativos a brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, dos oficiais de Forças Armadas e do ministro de Estado de Defesa. Os cargos acima fazem parte de uma lista taxativa. Caro, quem não está nessa lista não precisa ser brasileiro nada, mas para assumir o cargo. O legislador constitui buscou assegurar que o presidente da República fosse brasileiro nato para garantir a soberania nacional, ou seja, para garantir que o chefe do executivo não usaria do cargo para servir de interesse de outros estados. Por isso, também só permitiu brasileiros natos o acesso de cargos que podem suceder o presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal. Também, em nome da defesa da soberania nacional, nosso Constituinte restringiu o acesso à carreira diplomática. Isso porque diplomatas representam o Brasil em outros estados e poderia mais facilmente sucumbir aos interesses desses e fosse naturalizado. Seria difícil para um argentino naturalizado brasileiro celebrar um tratado que favorecesse ao Brasil em detrimento da Argentina, por exemplo. A explicação para o acesso somente a brasileiros natos aos dois últimos cargos, ainda mais óbvia, somente o brasileiro nato pode ser oficial das Forças Armadas, o ministro de Estado e da Defesa. Isso para diminuir o risco dos ocupantes desses cargos. Favorece qualquer outra nação em caso de guerra. Imagine as Forças Armadas pedirem a um naturalizado que bombardeiem a terra que nasceu. Dificilmente a ordem seria acatada. Não é mesmo? O ministro da Defesa, como planejaria usar as Forças Armadas brasileiras contra seus próprios conterrâneos. Seu julgamento certamente estaria comprometido em graves danos à segurança do Brasil. As bancas examinadoras adoram fazer pegadinhas sobre esse tema. Veja abaixo alguns dos detalhes sobre os quais vocês devem ficar bastante atentos. O senador ou deputado federal não precisa ser brasileiro nato, apenas deve ser brasileiro nato o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. O único ministro de Estado que deve ser brasileiro nato é o ministro da Defesa. Os outros ministros podem ser brasileiros naturalizados. Os portugueses equiparados não podem ocupar cargos privativos a brasileiros natos. Isso porque eles recebem o tratamento brasileiro naturalizado. Estou carregando aqui meu computador, agora posso continuar. Ainda que há outras distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados, o artigo 89, inciso 7 da Constituição 88, estabelece 6 vagas do Conselho da República, órgão superior de consulta ao presidente da República, que foram reservados para brasileiros natos. O artigo 5º, inciso 51 da Constituição de 88, estabelece que os brasileiros natos não serão, em hipótese alguma, extraditados. Já os brasileiros naturalizados poderão ser extraditados em caso de crime comum cometido antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins da forma da lei. O artigo 222 da Constituição de 88 estabelece restrições ao direito de propriedade de empresas jornalísticas de radiodifusão sonora de sons e imagens. Só poderão ser proprietários desse tipo de empresas brasileiros natos ou de naturalizados há mais de 10 anos. Se essa empresa for uma sociedade, pelo menos 70% do capital total votante deverá pertencer a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Um brasileiro naturalizado há menos de 10 anos também não poderá participar da gestão desse tipo de empresa. São privativos de brasileiros natos os cargos de presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro de tribunais superiores, diplomatas de carreira, oficial de Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Errado. Pegadinha. Os cargos de ministros e tribunais superiores não são privativos a brasileiros natos, apenas os ministros do STF que devem ser brasileiros natos. Perda de nacionalidade. A perda de nacionalidade é a extinção do vínculo patrial que liga o indivíduo ao Estado. No Brasil, a perda de nacionalidade ocorrerá
nos termos do artigo 12, parágrafo 4 da Constituição de 88. Será declarada perda de nacionalidade o brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse social. Adquiriu outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, da imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Conforme é possível desprender, a partir da análise do dispositivo supracitado, há duas hipóteses de perda de nacionalidade. Cancelamento de naturalização, artigo 12, parágrafo 4, inciso 1. O cancelamento de naturalização será determinado por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Uma vez que tenha transitado e julgado essa ação do indivíduo, somente poderá readquirir a nacionalidade brasileira mediante uma ação rescisória, não sendo possível uma nova naturalização. Destaca-se como não poderia deixar de ser essa primeira hipótese, sem perda de nacionalidade, somente se aplica a brasileiro naturalizado. B. Aquisição de outra nacionalidade, artigo 12, parágrafo 4, inciso 2. Em segunda hipótese, a perda de nacionalidade aplica-se tanto a brasileiros natos quanto a brasileiros naturalizados. É o que a doutrina denomina de perda-mudança ou de perda de nacionalidade por naturalização voluntária. Destaque-se a requisição de nacionalidade brasileira. No caso de perda de naturalização voluntária, será feita mediante decreto do presidente da República, se o indivíduo estiver domiciliado no Brasil. Perderá a nacionalidade brasileira aquele que adquirir voluntariamente outra nacionalidade, salvo nos seguintes casos: reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Suponha, por exemplo, que Gianni Cannavaro, brasileiro nato, seja filho de pai italiano e, portanto, tenha direito pela lei italiana de ser também italiano nato. Veja que, nesse caso, a lei estrangeira está reconhecendo a nacionalidade originária. Afinal, ele será italiano nato, portanto, ao adquirir a nacionalidade italiana, Gianni não perderá a nacionalidade brasileira e ficará uma dupla nacionalidade polipátria. A imposição da naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Supõe que a lei de um país determine que o indivíduo somente poderá se casar com uma nacional daquele país caso obtenha a naturalização. Perceba que a naturalização está sendo imposta como uma nova condição para o exercício de um direito civil, o casamento. Logo, esse indivíduo, ao adquirir a nacionalidade estrangeira, não poderá perderá a nacionalidade brasileira. Também, nesse caso, o indivíduo ficará com dupla nacionalidade. No mandado de segurança 33.864 do Distrito Federal, o STF apreciou o caso bem interessante. Uma brasileira nata havia se naturalizado norte-americana, o que resultou na perda da nacionalidade brasileira, mediante a portaria do Ministério da Justiça. Os Estados Unidos pleitearam a extradição da mulher. Ela, então, ingressou com um mandato de segurança pedindo a revogação da portaria do Ministério da Justiça. Argumentou que a obtenção da nacionalidade norte-americana tinha como objetivo o pleno gozo dos direitos civis, inclusive do moradia. O STF denegou o mandado de segurança, reconhecendo a possibilidade de extradição. Ficou consignado que, no caso, a aquisição da nacionalidade norte-americana havia ocorrido por livre e espontânea vontade. Por sua vez, ela já tinha o green card, o que assegurava o direito de moradia e trabalho legal nos Estados Unidos. Com esse entendimento, o STF pôde afirmar que é possível a extradição daquele que perdeu a condição de brasileiro nato pela aquisição de outra nacionalidade. Questão: será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo no caso de imposição pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território para fim de exercício de direitos civis? Questão correta: o brasileiro que adquirir outra nacionalidade perderá a nacionalidade. Isso não aplica no caso de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente no estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Vamos agora à língua e símbolos oficiais. Só para cobrirmos qualquer surpresa na prova, peço que leia o artigo 13. Transcrito a seguir, somente poderá ser pedido em sua literalidade. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1. São os símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, os hinos, as armas, os selos nacionais. Parágrafo 2. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios.
Com isso, nós finalizamos a nossa aula de Direitos Sociais e Nacionalidade. Essa foi mais uma aula de Direito Constitucional. Você já está seguindo várias aulas de Direito Constitucional. Como falei, se o seu objetivo é concurso público, na nossa próxima aula, a gente vai ter uma aula somente de resolução de exercícios, a qual vai ser focada em concurso público, se o seu objetivo é concurso público. Se o seu objetivo, você trabalha numa grande multinacional e você viu que esse conhecimento sobre direito constitucional é importante na sua atuação numa grande empresa, para você entender quais são as regras dos jogos no Brasil, o que a Constituição diz, então é para você também. Ou se você é uma pessoa física comum e está disposto a conhecer quais são os seus direitos, os seus deveres, aqui também esse objetivo desse curso de Direito Constitucional é para você também. Aqui eu vou deixar a apresentação dos meus materiais. Este é o e-book Os 7 Segredos Bíblicos da Prosperidade dos Judeus. Aqui no meu canal eu sempre tenho uma proposta de mostrar o porquê que os judeus são pessoas prósperas. Eu sou uma pessoa que tem uma especialidade. Os judeus, eles são prósperos porque eles são peritos. Existem 7 segredos bíblicos da prosperidade dos judeus. E uma do segredo é que eles são peritos, eles são especialistas em determinada função. Por exemplo, no mercado financeiro, nós temos a BlackRock, que é a maior gestora de investimento do mundo, que gerencia cerca de 10 trilhões de dólares. E o fundador da BlackRock, o atual CEO, é o Larry Fink. E Larry Fink, ele é de família judaica. Então, para você ver, temos a família Rothschild, que são muito fortes na questão do mercado financeiro, já vem de muitos anos, então são de famílias judaicas também. Temos aqui no Brasil o fundador da Casas Bahia, para dar um exemplo, mas se você fizer uma pesquisa no mercado financeiro, por exemplo, o presidente, o CEO da B3, da Bolsa de Valores do Brasil, o CEO da Bolsa de Valores do Brasil é de família judaica, então você pode pesquisar. Então, todo o sistema financeiro você vai encontrar um judeu nesses setores. Aqui temos as Casas Bahia no Brasil, fundada por um judeu. Temos o Silvio Santos, do SBT, também de família judaica. Então, você vai fazer uma pesquisa. Temos o criador do Facebook, de judeus, o porquê que os judeus são próximos, de mais de 850 prêmios Nobel entregues, cerca de 60%, cerca de 180 foram entregues para judeus. Por que eles ganham tanto o prêmio Nobel? Porque eles são especialistas no que eles fazem. Então, aqui nesse e-book você vai poder aprender. Temos o outro e-book aqui, que é o Coach Inteligência Emocional e PNL. Este e-book ele foi feito através de um mestrado que eu fiz na Escola de Negócio Europeia de Barcelona, um mestrado que eu fiz em Coach, Inteligência Emocional e Programação Neurolinguística. E fruto desse mestrado de sessões de coach, de PNL e de pesquisa científica, são 10 módulos, a qual vai te ajudar a você traçar estratégias e metas e objetivos na sua vida pessoal e profissional. Este é o e-book Coach, Inteligência Emocional e Programação Neurolinguística. Então, aqui abaixo da descrição desse vídeo tem uma série de cursos que eu desenvolvi, de e-books, e você vai te ajudar em cada área específica da sua vida. Então, nós nos vemos nas próximas aulas de Direito Constitucional. Eu deixo meu abraço, fique com Deus e até a próxima.